Hammurabi, o rei que solidificou a lei. Muito antes de Roma, da Grécia e até mesmo de Moisés, um rei na antiga Babilônia escreveu a justiça na pedra. Seu nome era Hammurabi. Conquistador, legislador, estrategista, ele transformou um reino insignificante em um império e deixou um legado que ecoa até hoje. A Mesopotâmia antes de Hammurabi. A Mesopotâmia do segundo milênio antes de Cristo era um mosaico de cidades-estado em guerra, cada uma com seu próprio rei, deus tutelar e exército. Com o colapso da última dinastia suméria, houve um vazio de poder. Tribos amorreias migraram da Síria e se estabeleceram, fundando novas dinastias, entre elas cidades-estado como Izim, Larsa, Mari, Assur e Babilônia, cujas dinastias seriam amorreias. Tratava-se de estados independentes que frequentemente lutavam para defender e expandir suas rotas comerciais. Izim controlaria a rota do Golfo Pérsico. A região é composta por diversos países incluindo Irã, Omã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar, Bahrein, Kuwait e Iraque, até que Larsa dela se apoderasse. E Assur, o comércio de metais da Anatólia. Mari enriqueceria com o comércio da Síria, e Susa e Eshnuna monopolizariam as rotas da Ásia. A pequena Babilônia era uma cidade relativamente fraca e pequena, mal estruturada e politicamente irrelevante, até que, em 1792 a.C., subiu ao trono um jovem chamado Hammurabi. A ascensão de Hammurabi. Filho do rei Sin-Muballit, Hammurabi foi o sexto soberano da primeira dinastia babilônica e reinou de aproximadamente 1792 a.C. até 1750 a.C. Hammurabi pertencia à primeira dinastia amorita da Babilônia. Quando Hammurabi assumiu o poder no ano 1792 a.C., teria apenas cerca de 20 anos. Recebeu educação formal em escritura cuneiforme, matemática, botânica e religião, uma formação incomum para um rei tribal. Ele era culto, metódico e tinha um plano. Na Mesopotâmia, corresponde principalmente à região do Iraque, além de partes da Síria, Turquia e Irã. Cada cidade tinha um deus tutelar, que a protegia e garantia a prosperidade. Uma das mudanças fundamentais de Hammurabi foi a substituição do deus do vento, Enlil, e a adoção de um deus principal, Marduk, provavelmente de origem amorita. Usando muralhas e rios como defesa natural e a diplomacia como escudo, Hammurabi esperou o momento certo. Nos primeiros anos, evitou guerras, fortificou a cidade, construiu canais, ergueu templos e organizou um exército disciplinado. Guerras e conquistas. Em 1763 a.C., começou sua grande campanha contra Rin-Sin de Larsa, o maior rival ao sul. Utilizando uma tática brilhante, represou as águas do Eufrates para causar inundações e desestabilizar o inimigo. Continuou, de forma eficaz, para leste e para o norte, até estender suas fronteiras em 4 anos até os antigos territórios da Suméria e do Império Acadiano. Em 1760, Larsa caiu. Era o início de uma sequência implacável de vitórias. Em poucos anos, Hammurabi derrotou Eshnuna, Assur, Mari e outras potências. Mari, que antes era sua aliada, foi destruída por traição. Ele agora controlava toda a Mesopotâmia, do Golfo Pérsico ao Mediterrâneo. Uma vez convertido em senhor da Mesopotâmia, Hammurabi não pararia até tomar a mítica Assíria. Organização do Império. Hammurabi governava com mão firme e atenção aos detalhes. Enviava cartas aos governadores, supervisionava obras e cuidava pessoalmente das reformas administrativas. Estimulou o comércio, ampliou a agricultura com canais de irrigação e reforçou a infraestrutura. Para unificar o império, adotou o acádio como língua oficial, promoveu o deus Marduk como divindade suprema e espalhou seu culto por meio de templos, estátuas e mitos como o Enuma Elish. 3 anos antes de sua morte em 1750 a.C., a Babilônia foi proclamada como a capital de toda a Mesopotâmia, e Hammurabi autoproclamava-se rei da Suméria e Acádia, e rei das 4 regiões da Mesopotâmia. O Código de Hammurabi.
Por volta de 1700 a.C., Hammurabi decretou seu maior legado, o Código de Hammurabi, gravado nas estelas espalhadas pelas cidades do Império. Eram 282 leis escritas em cuneiforme, abrangendo desde comércio, trabalho e propriedade até crimes violentos e relações familiares. Sua base era a lei de Talion, o famoso olho por olho, dente por dente. Mas a justiça não era igual para todos. Para garantir o cumprimento das leis, Hammurabi modificara o anterior costume, no âmbito do qual eram os templos e os seus sacerdotes que administravam a justiça. As leis não vinham mais dos deuses por meio dos sacerdotes. Elas agora eram ditadas diretamente pelo rei. Um código visível, gravado, inquestionável. 10 leis mais chocantes do Código de Hammurabi. Lei 196. Se um homem destruir o olho de outro homem, destruirão o seu olho. Lei 8. Se um homem roubar gado ou ovelhas, pagará 30 vezes o valor. Se não puder pagar, será executado. Lei 3. Se um homem testemunhar falsamente em tribunal, será morto. Lei 129. Se a esposa de um homem for pega em adultério, será amarrada e jogada no rio com o amante. Lei 108. Se uma sacerdotisa abrir uma taverna ou entrar em uma, será queimada viva. Lei 218. Se um médico causar a morte de um paciente durante uma cirurgia, sua mão será cortada. Lei 22. Se um homem roubar em um templo ou palácio, será morto, e quem receber o bem roubado, também. Lei 250. Se um boi matar um homem e o dono sabia que ele era perigoso, o dono será morto. Lei 5. Se um juiz der um veredito errado, será multado, removido e nunca mais poderá julgar. O impacto cultural e jurídico do Código de Hammurabi ao longo dos séculos. O Código de Hammurabi moldou a própria ideia de justiça por milênios. Gravado em pedra, ele tornou as leis públicas imutáveis. Foi o primeiro grande esforço para uniformizar regras no império multiétnico. Sua influência chegou até os hebreus, gregos e romanos, deixando marcas visíveis em tradições jurídicas posteriores. O princípio da proporcionalidade e da codificação inspirou até leis modernas. A vida cotidiana na Babilônia sob Hammurabi. Comerciante, lavrador, escriba ou soldado, todos viviam sob as diretrizes do Estado. A agricultura era a base da economia, impulsionada por canais de irrigação e políticas de proteção contra enchentes. As cidades eram vivas e organizadas, com mercados, templos e administrações locais. O comércio florescia e a Babilônia se tornava um polo cultural e econômico. O papel das mulheres, escravos e comerciantes. Mulheres tinham direitos limitados, mas as naditos, sacerdotisas, gozavam de relativa autonomia, podendo negociar, herdar e emprestar. Escravos eram propriedade, mas protegidos por certas leis. Comerciantes eram a base da economia e regulados por normas rígidas. Contratos, taxas de interesse e penas para fraudes estavam todos registrados no código. A sociedade era desigual, mas funcional. O declínio e a morte. Nos últimos anos, Hammurabi enfrentou rebeliões e sobrecarga administrativa. Morreu em 1750 a.C. e seu filho Sanso-Iluna não conseguiu manter a estabilidade. Sem uma burocracia forte, o império logo se fragmentou. Ainda assim, o nome de Hammurabi ecoou através das eras. Seu código foi redescoberto em Susa e hoje repousa no Museu do Louvre, símbolo eterno de um rei que governou com sabedoria, justiça e pedra. Hammurabi não quis ser um deus. Preferiu ser lembrado como um intérprete da vontade divina, e por isso, talvez, nunca tenha sido esquecido.